Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre o Segundo Reinado no Brasil e hoje abordaremos a crise do Império. Na verdade, nós buscaremos compreender a queda da monarquia no Brasil e a proclamação da República. E nós veremos como que, na verdade, nós tentaremos entender esse conjunto de fatores que pesaram para o fim da monarquia no Brasil e o início de um governo republicano. Então nós veremos aqui um contexto mais geral, uma questão social que tem a ver com a campanha abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. No fundo, nós veremos aqui como o Dom Pedro II ele não conseguiu mais tecer aquele arranjo político. E ele vai perdendo o apoio de parte aqui das elites conservadoras, dessa aristocracia rural, perde apoio da igreja, né? Ele vai entrar em conflito com a Igreja Católica Apostólica Romana e vai entrar em conflito com os militares. Né? Militares esses que nós vimos ali na Guerra do Paraguai, né? Passam a ter um papel preponderante a partir de 1870, 1880 no cenário político brasileiro. E é justamente, né, um militar que irá proclamar a República lá no 15 de novembro de 1889, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ok? Então vamos lá. O contexto aqui da crise do Império, o que nós temos, o que está acontecendo no Brasil, principalmente após os anos ali 1860 e 1870. Nós temos grandes transformações econômicas e sociais. Então nós temos aqui, no caso, a expansão cafeeira, que vai levar a uma modernização da sociedade. É, é, Essa expansão cafeeira, por exemplo, que vai gerar novos investimentos, né? Vai gerar uma diversificação do capital e vai gerar uma nova elite empresarial que tem outros interesses, que tem, né, novas ideias. Por exemplo, né, parte dessa elite vai defender o abolicionismo e vai defender ideias republicanas. Então nós vemos surgir a partir ali de 1870, na década de 1870, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a fundação por alguns cafeicultores de partidos republicanos. Então temos o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, nós teremos uma aula, né, mais destacada, assim, vamos dizer, nessa questão republicana, que eu só vou colocar esses assuntos de uma maneira mais por cima, vamos dizer, né? Mas só para chamar a atenção como que vai se mudando a sociedade e as ideias também são outras, são ideias que não darão mais sustentação para o Dom Pedro II, para o segundo reinado, né? Então vale destacar que essas novas ideias elas são frutos de uma sociedade que está em transformação. Então você defender a abolição e defender ideias republicanas, é claro que isso vai fomentar, né, aquela estrutura governamental do Império Brasileiro. Um dos pontos aqui que nós temos também que vai pesar, né, que está ligado a essa questão do abolicionismo, é o fim do trabalho escravo. O fim do trabalho escravo vai colocar problemas, muitos desses problemas ligados aí à questão da mão de obra, que vai ser a imigração, que de alguma maneira transforma a sociedade brasileira. É uma sociedade mais oxigenada, vamos dizer. É uma sociedade na qual as ideias liberais, né, o trabalho livre, a questão do liberalismo político, vai permeando na sociedade e vai culminando nessas ideias abolicionistas, né, e do republicanismo, na defesa de ideias republicanas. Então aqui eu só estou colocando de maneira sintética, depois nós veremos uma aula mais contundente, vamos dizer assim, sobre o próprio movimento republicano, como que essas ideias republicanas vão ganhando corpo no Brasil a partir de 1870. Vale destacar que é nesse contexto de transformações econômicas e sociais que nós temos uma crise política, vamos dizer assim, que vai ser iniciada ou que ela é desdobrada daquele, vamos dizer assim, de uma o Dom Pedro II não consegue mais sustentar aquele período de conciliação que marcou os anos, né, de 1850, 1860 até 1870.
Por quê? Nós tínhamos ali esse gabinete da conciliação que nós vimos lá na aula da política interna. Houve méritos por parte do Dom Pedro II em conciliar as forças políticas, né? Tanto os conservadores quanto os liberais. A partir dessas transformações sociais, a partir de 1860, 1870, isso começa a degringolar. Isso não, né, dá mais conta de manter essa unidade política. Um outro ponto que nós temos aqui, que nós veremos, na verdade, que três pilares, né, que sustentavam a monarquia irão cair, né? Então essa questão aqui, esses novos ideais aqui do abolicionismo, fim do trabalho escravo, vira uma questão social, que é a chamada campanha abolicionista, que nós vimos através da lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até a lei Áurea em 1888, que é a abolição da escravidão, que é o fim da escravidão no Brasil, cria um grupo de adversários políticos que são chamados os republicanos do 13 de maio. Por quê? 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, ela vem e põe fim à escravidão no Brasil. E parte da elite que sustentava o Império, né, brasileiro, que sustentava o Segundo Reinado, não foi indenizada. Então, a maneira que foi conduzida essa campanha abolicionista não agradou parte da elite escravista, que não foi indenizada. Eles queriam, tudo bem, pode libertar os escravos, mas eles queriam ser indenizados. E aí vem a questão que o Dom Pedro II, né, passa a perder o apoio de parte dessa aristocracia rural, que não mais, né, representavam essa base de sustentação da monarquia. E vale dizer aqui que a maneira que foi conduzida a campanha abolicionista não agradou então nem a elite escravista, né, que não foi indenizada, e também colocou o negro em uma situação de marginalização. Então o negro liberto foi marginalizado. Então nem os segmentos, vamos dizer assim, né, o topo da pirâmide social não agradou, parte dessa elite escravista, muito pelo contrário, ficou totalmente contra a maneira que foi conduzida aqui a abolição, e os negros também, né, passam a ser marginalizados na sociedade brasileira. Então não agrada nem a elite e nem o negro liberto. Então essa questão social vai pesar, principalmente porque o Dom Pedro II perdeu a sua base de sustentação, ou parte dessa base de sustentação da monarquia, que eram essas elites conservadoras. Beleza? Então aqui é a questão social pesando, é o primeiro pilar que vai ruir aqui na crise do Império. Depois nós temos uma questão religiosa, na verdade nada mais é do que os desentendimentos entre o Dom Pedro II e a Igreja Católica, né, que vai gerar essa questão religiosa, sobretudo por conta da submissão, né? A Igreja Católica passa a querer ter mais autonomia. E desde a montagem do Império no Brasil, nós temos, né, lá desde 1822, com a independência do Brasil, a Constituição de 1824, nós temos a submissão da Igreja Católica ao Estado Imperial. E esses mecanismos constitucionais, né, que a gente importa muitas vezes lá de Portugal, vem pesando essa estrutura administrativa e política, dá ao Dom Pedro II o direito de beneplácito. O que seria esse direito de beneplácito aqui? O Dom Pedro II, ele tem autonomia para vetar determinados documentos religiosos. Então, se vem um documento lá de Roma, lá do Papa, uma encíclica, que vai ser a questão nossa aqui, o Dom Pedro II ele tem possibilidade de vetar, fala, não, esse documento religioso não entra no Brasil. E o padroado é justamente, né, o poder que o imperador tinha para nomear os membros da igreja, os membros do clero, e pagar o salário, né? Então, quer dizer, de padres e bispos. Então ele podia nomear e ele que pagava. Então a Igreja Católica estava submissa ao Estado Imperial. E o imperador tinha grande poder nas questões religiosas aqui. Quando ele vai vetar essa encíclica Quanta Cura, de 1864, dentre uma série de proposições, ela proibia
católicos na maçonaria. E boa parte da nossa elite imperial eram católicos e maçons. Então isso aqui vai ter um problema. Por quê? Ao vetar essa encíclica Quanta Cura, você vai proibir católicos na maçonaria e você vai proibir maçons na Igreja Católica. O que o Dom Pedro II fala? Essa, né, encíclica não vale aqui. 2 bispos vão bater de frente e serão presos. No fundo, o que nós temos aqui? A prisão de 2 bispos representando os atritos entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o Estado monárquico brasileiro e o Dom Pedro II. No fundo, né, nós vemos aqui que se desgastaram as relações entre o Dom Pedro II e a Igreja. Então, parte da Igreja Católica Apostólica Romana também retira, né, a sua base de sustentação aí, da monarquia brasileira, beleza? Então essa é a questão religiosa, representando aí atritos, né? Se cair um pilar aqui que é parte da aristocracia rural deixa de apoiar o Dom Pedro II, aqui a Igreja Católica Apostólica Romana também retira, né? Vamos dizer assim, aqueles pilares que sustentavam a monarquia. Nós temos rachaduras, nós temos desentendimentos, as relações ficam desgastadas, eles não falam mais a mesma língua. E aí, por fim, nós temos a chamada questão militar. Essa questão militar, ela representa nada mais do que a participação do exército na vida política brasileira. Então, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro saiu extremamente fortalecido e se tornou uma corporação profissional e politizada. Então, os militares passam a ter um prestígio social e querem mais participação política. E vários militares, além disso, passam a defender ideias mais liberais, republicanas e abolicionistas, indo na contramão daquelas ideias que sustentavam aí o segundo reinado. Ainda mais, né, eles serão simpatizantes do positivismo. O que seria o positivismo? É uma filosofia, né, política, vamos dizer assim, uma forma de pensar, que aspirava uma república forte, centralizada e orientada por princípios racionais. Então, a melhor forma de governo que existia era uma república forte, centralizada e racional, colocando assim o império, né, a questão da monarquia, a questão do imperador, como uma forma de governo não muito racional. Então, nós temos aí uma série de atritos com o imperador. Principalmente, os militares vão criticar muito o paisanismo do imperador. O que seria? O imperador sempre aparece a paisana, sempre de terno, né, gravata e nunca fardado. Isso vai incomodando. Isso significa que o imperador, né, nós temos aí, vamos dizer assim, é uma questão que surge aqui, que são os homens de casaca, né, que é a sociedade civil, que o Dom Pedro II, quando ele está paisana, parece representar esses ideais, e os homens de farda, que são os militares, né? Eles pressionavam, eles questionam o posicionamento do Dom Pedro II perante algumas questões, principalmente essa de aparecer em público sempre a paisana. Uma outra questão que vai pesar, a reforma do Montepio Militar, que é a aposentadoria dos militares, que será revisada e vai gerar atritos. A maneira que o Dom Pedro II, que o Império se intromete nessa questão da aposentadoria dos militares, vai gerar uma pressão, né? Os militares vão se posicionar contra essa intromissão. E aí serão impedidos de se manifestar via imprensa. Isso vai gerar, né, atritos, isso vai gerar uma tensão entre os militares e o Dom Pedro II. E são esses militares, né, retirando também, vamos dizer assim, a sua sustentação, retirando o apoio que eles davam para sustentar a monarquia, na verdade eles passam a compor aquele principal grupo que vai questionar a manutenção da monarquia e eles vão proclamar a república no Brasil. Beleza, pessoal? É isso, né? Hoje então nós vimos esses elementos que pesaram aí na desagregação, que levaram aí, vamos dizer assim, a crise do Império e o advento, né, da República no Brasil. Muito obrigado.